Está tudo ok. Vamos lá perceber o que é isso da paciência. Então, olha, nós vamos começar inspirados um bocadinho por esta imagem. É uma interpretação de um texto de Pablo Neruda, né? Prémio Nobel em 1971. E ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que sentar-se à beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. Então é aqui da beira do meu poço, não é? Também a pescar alguma luz convosco, que vos saúdo. E quero com isto iniciar um bocadinho aquilo que eu preparei sobre este tema. É um tema que eu naturalmente não sou a pessoa, não tenho a luz do exemplo para falar sobre ela, não é? Porque a minha paciência parece que tem limites em certas situações, mas nós vamos já ver um bocadinho sobre isso. E aqui sobre o tema da pesca é muito interessante, porque às vezes eu penso que Deus também está à pesca. Ele está-nos a pescar, não é? Ele lá em espírito, no infinito universo, com tantas estrelas, ele está a lançar cana. E lança cana e a gente tem sempre a esperança de, assim, agarrarmos o isco. E é interessante perceber que o que é isso que estará na ponta do fio, não é? De que matéria é essa que é feita e que nós podemos agarrar? Então, o Emmanuel, ele acaba por nos ajudar através desta rogativa ao Criador, um bocadinho aquilo que pode ser, na essência, esse isco em que nós nos agarramos. Reparem no que ele diz: Senhor, fortalece-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Fortalece-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Parece que aqui a paciência depende da fé, não é? Nós precisamos de fé. Agora precisamos perceber o que é a fé, não é? Conhecimento na nossa realidade, das nossas experiências do dia a dia e conhecimento da boa nova, não é? E só com isso, à partida, por esta afirmação, nós percebemos que fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. E depois acrescenta: por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos na tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da nossa alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos que nos inspires a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto tu estás conosco desde sempre e para sempre. É intensa esta oração, simples, mas que nos ajuda a perceber onde nós nos situamos. E aqui, de alguma forma, para dar um bocadinho uma resposta à essência do isco que nós nos podemos agarrar, nós podemos nos agarrar precisamente à paciência que o Criador tem para com todos nós. E é isso que a oração aqui nos convoca. Fortalecermos-nos na fé, para que a paciência esteja conosco. Agora, é interessante ele aqui pedir também tolerância, não é? Uns para com os outros, para exercitarmos a paciência. Mas nós vamos aqui colocar um exemplo simples, que não tem a ver concretamente com a nossa relação com as pessoas, mas com as coisas. E quanto somos pacientes? Bom, pessoal, muita gente tem dificuldade, é uma coisa difícil mesmo, complicado, porque o cara não conhece bem, mas depois conhece a barbada. Essa bolachinha aqui, essa wafer, limão, minueto, é muito boa, mas tem gente que perde a paciência. Os caras sem paciência, perdem a paciência e não conseguem abrir o puxadorzinho aqui. É tipo um lacrezinho que tem. Então ali tem uma setinha, ó.
Tá vendo aí? Filmando? Puxe. Aí a setinha tá pra lá, ó. Ela tá pra lá. Só que aí é que dá a confusão. Tu não sabe se tu vai puxar pra lá ou se a ponta do coisinha tá aqui, ó. Mas é simples, ó. Vai em cima da setinha. Eu não tenho muita unha, mas vai em cima da setinha que é fácil, ó. Rapidinho que eu já mostro pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Às vezes quebra a bolachinha que tá ali, ó. Mas vai... Não é difícil. Pô, isso aqui tá meio ruim. Ai, que merda, trouxe. Ali, ó. Essa aqui não tá muito boa. Aí o cara começa a se incomodar e quer abrir por aqui, ó. E aí... Por aqui é... Às vezes dá... Que merda essa bolacha. Tem que ter calma pra... Se começar a atrapalhar muito, vira o lado, que aqui tem uma alcinha, ó. Pronto, aí tu pega, ou se não der, pega uma faca. E aí pega as bolachinhas e come, né? Essa bolacha. Isto retrata muito bem aquilo que às vezes nós somos na relação com as coisas, não é? E depois é interessante perceber como isto no limite pode ser uma questão séria. Isto trata-se de um simples pacote de bolacha, mas imaginem que era numa relação entre pessoas. Trata-se aqui de perceber, no fundo, aquilo que de mais impulsivo existe dentro de nós e que nós devemos trabalhar para quê? Para que a paciência permaneça connosco. Isto aqui dá-nos para refletir inclusivamente quantas guerras, quantos conflitos se deram por falta de paciência ao longo da humanidade. E mesmo agora, quantos conflitos não existem por falta de paciência. Obviamente que a paciência sozinha, ela não gosta, ela gosta de companhia. E nós vamos ver que companhia é que nós queremos dar à nossa paciência. Vamos avançar um bocadinho. Joana de Ângeles, e aqui um bocadinho de encontro a este exemplo que nós vimos, diz o seguinte: sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. Nós percebemos bem no vídeo. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. E aqui ela alega para a questão da lei de causa e efeito, não é? E na situação em que, uma vez a ação efetuada dá um determinado efeito, neste caso pode dar dor como pode dar uma alegria, mas sobretudo na parte em que ela dá dor, ela diz aqui que não podem ser alterados. Podem ser transformados por nós interiormente, mas não podem ser alterados. Então nós temos que executar aqui ou exercitar a paciência nessa situação. E depois ela propõe o seguinte: desse modo, já que é assim, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Então nós, na sequência das propostas que aqui Joana de Ângeles nos dá a conhecer para exercitar, como adquirir o tesouro valioso da paciência? E isto de uma forma muito simples, nada de transcendente. E depois a pergunta que me parece que tem muita pertinência: paciência tem limites? Deve ter limites? É uma pergunta interessante. Qual é o valor da paciência na nossa vida? Que valor é que lhe damos? Então nós vamos, nestas 3 perguntinhas, nós vamos aqui dar alguns exemplos, não para dar resposta, mas sim para estimular uma procura e estimular precisamente a nossa reflexão interna. Quanto ao valor da paciência que ela pode ter na nossa vida, eu vou contar aqui um pequenino conto. Então, conta-se que um velho sábio
mestre da paciência, era capaz de derrotar qualquer adversário. Mas certa vez o mestre da paciência foi posto à prova pelo espírito mais rebelde e insultuoso. O velho sábio paciente aceitou o desafio. Mal se encontraram, o mestre da paciência foi empurrado, apedrejado, cuspido e vítima das mais deploráveis insultos pessoais e morais. As provocações à paciência, entretanto, do mestre já somavam horas. Quando exausto, o espírito rebelde retirou-se, sem perturbar o mínimo que seja a paciência do mestre. Impressionados, os discípulos que acompanhavam a cena perguntaram ao mestre como é que ele pudera suportar tanta indignidade. E o mestre perguntou aos discípulos: se alguém se aproxima de ti com um presente e tu não o aceitas, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. Responde o mestre da paciência: assim acontece se não aceitares o presente dos efeitos da inveja que são dirigidos a ti, da raiva, da cólera, da irritação e de todo tipo de insultos. É interessante esta mensagem, porque às vezes nós, com a irritação dos outros, também nos irritamos. Parece que contagia. Mas se vista na perspectiva deste conto, como nos estarem a oferecer um presente, não, o presente é teu, por favor, fica com ele. Né? Nós só queremos coisas boas que nos levantem o ânimo e nos façam andar para a frente. E um dado interessante aqui é que, de alguma forma, este comportamento do mestre da paciência foi validado muito recentemente, há 3 anos atrás, por uma teoria do fluido não newtoniano. Bom, é um palavrão, é um conceito que merece, se calhar, investigação da nossa parte, quem for curioso, mas eu vou simplificar aqui um bocadinho no que é que consiste essa teoria. Nós vamos ver este vídeo. É interessante esta pequenina experiência. É tão curioso que eles aumentaram a escala disso, os interessados aqui pelo tema desta nova teoria, e fizeram piscinas e meteram pessoas a caminhar pela piscina adentro. E eu acho isto fantástico, não é? Uma pessoa não ir ao fundo, precisamente por causa desta descoberta deste novo comportamento do material. O que é que aconteceu ali? Eles juntaram-se 3 partes de amido de milho e uma parte de água e misturou-se e tivemos aquela solução que ali vemos. E depois observamos que, com gestos dóceis e pacíficos, quando ele mergulha o dedo, a substância cedia e acolhia. E os gestos rápidos e intensos dirigidos à substância aquosa, ela resistia proporcionalmente à intensidade do impacto. Porquê? A explicação que nos é dada, também de uma forma muito simples, é porque a fluidez da água entre as imensas partículas do amido, ela não tem muita resistência em escoar entre as partículas. Imaginem, por exemplo, que a água a escorrer por um tubo com pedras, comparado com um tubo com areia, a água vai descer mais depressa pelo tubo com as pedras. Porquê? Porque não existe atrito nem resistência, ou seja, é menor. Na areia é menor e ela demora mais tempo a escoar. Só que aqui acontece uma particularidade interessante na teoria dos fluidos e também da física. E acontece que, precisamente, como a água não tem muito atrito que é dado pelas muitas partículas de amido que está com ela não tem espaço de fuga e o que é que ela faz? Ela recebe impacto e proporcionalmente reage à força que lhe é dada. Que mensagem é que poderemos retirar daqui? Imaginem que quanto maior for a nossa vida íntima, a cooperação entre as infinitas partículas da fé, do conhecimento que vamos adquirindo
na nossa relação uns com os outros, com o mundo e com o mundo divino, com a partícula mínima que seja da compreensão do devotamento ao bem, da resiliência no trabalho do bem, por aí fora, todas as virtudes. Quanto maior for o impacto exigente que a vida nos possa oferecer, mais nós temos a capacidade de resistir. E isso nos vai, obrigatoriamente, de algum modo, e nos exercitar a paciência. Trata-se, depois visto de um outro prisma, de uma substância, e pensando assim no fluido cósmico universal, que também nos merece bastante estudo, que nós estamos assim mergulhados nesse fluido, digamos assim. E de alguma forma esse fluido é permeável à mansidão, à lentidão, à compreensão e à humildade de cada gesto que nós podemos oferecer, cooperando com a criação, com a cocriação do bem supremo. E depois, tem uma coisa muito interessante, ele é resistente a todas as perturbações externas da vida. É uma metáfora para nos ajudar mais ou menos a compreender aquilo que o amor nos pode oferecer na sua mansidão, não é? No seu acolhimento, quando nós nos fazemos fracos perante a fortaleza do mundo, não é? Aparente. Mas vamos voltar assim ao exemplo do vídeo inicial. O que é que nós podemos observar ali, e que é muito interessante e que se calhar também acontece connosco, é que muitas vezes a paciência, ela quando é colocada à prova, ela vai diminuir, ela vai diminuindo. Até mesmo a se perder, como vimos ali. Ele perdeu completa a cabeça. Não foi a paciência, foi a cabeça, como a gente se diz, não é? Perdeu a cabeça e tomou aquela atitude impulsiva, que no fundo são os nossos primórdios assim, emocionais a tomar conta do nosso sistema neuronal, digamos assim. E daqui a segunda pergunta, que queremos de alguma forma meditar. Paciência tem limites? Paciência terá limites? Olhem, foi feita uma investigação em 2013 na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, para verificar se de facto a paciência se esgota. E tomamos aqui as duas imagens superiores e as duas imagens inferiores, elas de algum modo retratam a atividade cerebral entre quando eles foram voluntários, submetidos a experiências que exigiam autocontrole, e o que se verificou é que, à medida que a pessoa era convidada a exercer autocontrole, a atividade cerebral ia diminuindo. Como vemos aqui nesta imagem, na diagonal, não é? Do lado esquerdo para baixo, é a mesma imagem, só que há uma atividade cerebral muito menor. O neurocientista, um dos responsáveis pela experiência, ele diz assim, ele conclui, existe uma capacidade limitada no cérebro para o autocontrole, ou seja, para termos paciência, que vai diminuindo conforme o uso que damos. E depois ele explica de uma forma assim metafórica muito interessante. É como se essa parte do nosso cérebro que é responsável por libertar substâncias que nos permitem o autocontrole em situações difíceis, fosse uma piscina, não é? E que se vai esvaziando à medida que nós vamos usando. Só que ele diz uma coisa, ela diminui até mesmo ficar sem água, não é? E aí nós vimos quais são as consequências, mas ele também diz uma coisa muito interessante, é que essa mesma área que diminui, ela pode encher novamente e voltarmos a ter paciência. E isto, no fundo, é um relato que, se calhar, nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas relações que temos uns com os outros, nós podemos perceber que é mesmo isso que acontece. Não sei, eu, perante esta experiência, e ainda hoje, por exemplo, ali numa rotunda, eu ia atravessar de um lado e outros dois peões em bicicleta para atravessar.
Era uma situação ali delicada numa rotunda, ali em Matosinhos, e passou verde. Os carros vinham a chegar, porque eles estavam a acabar de entrar na rotunda e queriam avançar para a frente, e um deles não parou, um dos carros. E eu que estava do outro lado a ver, reparei que os dois indivíduos das bicicletas vão atravessar e eles vão aí, parem, para passar o carro. O fulano que ia com o carro, não sei o que é que se passou, ia com muita pressa, não é? Não teve discernimento e paciência para, no fundo, perceber que há um momento para tudo. Há um momento para parar, para os outros passarem, e há um momento para andar, para todos andarem. Essa é um bocadinho... Também aqui esvaziou-se a paciência dele, não é? No trânsito, que é um lugar muito fácil da gente perder a paciência, mas depois volta. Olha, nós agora vamos perceber se essa limitação, nós vimos que do ponto de vista da ciência, de facto o nosso cérebro ele tem limitações, mas que tem potencial para ser exercitado, como ele diz. A piscina esvazia, mas ela pode voltar a encher. E penso que, para além de encher, pode encher ainda mais com capacidade. Agora, como é que nós aumentamos a capacidade da nossa piscina aqui na nossa área cerebral? Aqui na parábola da figueira é muito interessante, porque nós, assim entre linhas, vamos perceber que, de facto, a paciência também tem limites, não é? E nós vamos ver. O capítulo 13 de Lucas, versículos 6 a 9. Passo a citar. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, vou cavar em volta dela e pôr adubo. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Parece que a paciência tem limites. Tem limites. Quanta paciência é que nós... Não é? Que tamanho é a nossa piscina, não é? Como é que podemos aumentá-la? Será que a paciência de Deus para conosco será a mesma da nossa paciência de para com os outros? É muito interessante aqui, porque esta parábola ela deixa muitas coisas em aberto. Como pode o dono da vinha, não se lembrar de cavar e pôr adubo? Porque ele é dono da vinha e não sabe que há sempre essa possibilidade de cavar e pôr adubo para ela dar fruto. Será que o vinhateiro, comparado com o dono da vinha, saberá mais que o dono da vinha? Será mais misericordioso o vinhateiro, aquele que resolveu cavar e sugerir pôr adubo, comparado com o dono da vinha? Bom, não se sabe. Nada nos é dito se a figueira, por exemplo, ela foi cortada ou não, se deu ou não deu fruto. Não se sabe, fica assim aberto. O que nos leva a pensar, de facto, que a paciência de Deus pode não ser, e eu acho que não é, segundo a lógica do ser humano. É outro nível. É outra lógica, outro cálculo. E que também nos leva, de alguma forma, com isto, a sentir que Deus, para além de ser inteligência suprema, só pode ser paciência suprema. Basta contar os aninhos todos que nós andamos aqui a aprender. E outra coisa, ele é, para além de ser paciente, é uma origem, uma fonte de amor, assim que emana a fundo perdido. A fundo perdido. Isto é muito forte. E vamos perceber como é que esta fortaleza
esta possível interpretação nos pode ajudar a treinar a paciência. Eu vou sugerir aqui quatro exemplos para nos ajudar então a aumentar a capacidade da nossa piscina cá dentro, né? Para ela não se esgotar. Numa situação limite, como nós vimos ali com o exemplo dos biscoitos, há uma coisa muito simples de fazer, é quando nós percebemos que a experiência a que nos estamos a dar, ela não está a resultar como nós queremos, a melhor coisa que nós temos que fazer é parar e respirar. Contar até 10, não é? Para interromper, pelo menos para fechar a torneirinha da piscina, não é? Para ela não ir aos limites. Porquê? Isso porquê? Porque nós, ao fazermos isso, os níveis de stress vão baixando e os da ansiedade também. Obviamente que estes sintomas ou estas coisas estão associadas a hormonas, assim, uma coisa muito mais complexa. E isto é real, não é? Quem, por exemplo, tem o hábito de praticar a meditação, yoga, inclusivamente praticar desporto, nós percebemos que, de facto, a nossa piscina, né, da paciência, ela aumenta. Somos muito mais pacientes. E isso vai nos ajudar precisamente a impedir gestos impulsivos, como vimos aquele nosso companheiro que feriu as bolachas. Este é o primeiro exemplo. Uma forma também de exercitarmos a paciência, prolongá-la, até sermos mestres da paciência, é cultivar sempre um pensamento positivo. Às vezes isto é muito difícil, sobretudo em situações dramáticas que a vida nos pode trazer, não é? Questões de doença, questões de acompanhamento de pessoas complicadas, não é? Mas cultivar um pensamento positivo, independentemente da circunstância a que estamos propostos a viver. E aqui, para dar um exemplo prático de ter um pensamento positivo, como isso tem influência na nossa postura interior. É uma mãe, e isto é um caso real, não é? Que estava numa situação de lutar contra o cancro. Ela, numa das terapias de químio, ela dizia assim, com um pesar imenso: lá vou eu mais uma vez para uma tortura de químio. Mas ela ia acompanhada pela filha, que neste caso era uma psicóloga, e ela diz assim: não, mãe, pensa que com esta quimioterapia que vais fazer é a menos uma que vais fazer. É menos uma. Pensa positivo. Dar a volta ao pensamento. E acreditem que houve uma resposta interessante na postura da mãe e na forma depois como ela lidou com o restante tratamento que tinha que fazer. Fogo, agora em vez de 5 são 4, em vez de 4 são 3. E isso dá um alento enorme. Olha, uma das dificuldades aqui, e que muitas vezes nós podemos nos esquecer, é termos tarefas acumuladas. Isto aqui é quase como perceber o que muitas vezes nos pode levar a perder a paciência. Se nós temos tarefas acumuladas ou deveres acumulados por fazer, isso vai nos deixar ansiosos e a ponto até de, no limite, nos bloquearmos e nós não sabermos o que fazer. Isso acontece. Há as tais brancas nos exames, por aí fora. E então, uma vez mais, o que é necessário aqui cultivar ou exercitar outra vez é acalmar. E fazer uma coisa que é muito fácil e gratuita, é pensar, refletir sobre os nossos próprios limites. Porque às vezes nós temos tarefas acumuladas porque nós pensamos que somos os maiores do mundo, super-heróis, multifuncionais, super atentos ao outro e queremos mais do que aquilo que podemos. Isso pode ser uma situação. E então nós precisamos de meditar sobre os nossos limites. Até onde eu posso ir? Até a partir de onde eu posso confiar
a minha vida ao divino. E depois disto, fazer um planeamento e dar um passo de cada vez. E com um positivismo realista, que às vezes a gente projeta as coisas, planeia, só que às vezes nos perdemos mais uma vez, porque temos o síndrome da perfeição, que queremos fazer as coisas tudo muito bem, tudo muito planeado, e às vezes nós não queremos dar 2 passos. E a natureza ensina-nos que há um tempo para tudo. E inclusivamente ensina-nos que o tempo não nos pertence, né? O tempo é de Deus. E nós, com esta mentalização, nós de alguma forma sossegamos, serenamos e confiamos-nos à vida e àquilo que ela nos pode oferecer para exercitarmos não só esta virtude da paciência, mas outras, porque ela vai atraindo muitas outras. E depois o que é que pode acontecer também é a nossa irritação estar dentro de casa, não é? No nosso círculo de amigos, familiares, ela também ela acontece, sobretudo quando nós, numa conversa, levantamos o tom de voz. Só isso denuncia que a nossa paciência está-se a esgotar. Então a técnica será, mais uma vez, criarmos um momento de silêncio, um momento de pausa para refletirmos, meditarmos, distanciarmos-nos até um bocadinho, dar espaço ao outro, respeitar o momento emocional do outro e depois reunir condições para dialogar. E este diálogo aqui é que pode fazer a diferença toda. Há uma técnica que se chama a técnica da sanduíche, né? Nós, normalmente, quando iniciamos o diálogo numa situação destas, a técnica da sanduíche é muito boa, porque nós começamos por uma coisa positiva relativamente ao outro, depois, no meio, metemos a coisa que nós queremos acertar com o outro, digamos assim, é a coisa menos boa, e depois, no final, metemos uma parte boa. E acreditem que isso também tem um efeito notável na relação que estabelecemos com o outro, quando precisamos de ter um diálogo são e construtivo. Porque o nosso cérebro normalmente lembra-se da primeira coisa e da última. E a que está no meio não se lembra tão bem, mas entrou, porque ele comeu-a, não é? E então é isso. Olha, nós vamos agora concluir com um exemplo que nos pode inspirar, no fundo, toda esta estratégia para aumentarmos a nossa paciência. É um vídeo, pronto, que tem problemas de som, mas ele tem legendas, nós vamos lendo. Ele é o tema, o que é aquilo? Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. É interessante, não é? É curioso às vezes como as pessoas que estão menos bem acabam por ser um bom testemunho de paciência. E reparem que ele ali deu precisamente aquilo que observamos atrás. No momento de irritação do outro, um momento de pausa, silêncio, afasta-se. Depois vem com a técnica do sanduíche, não é? E ele mete as coisas boas e menos boas naquele textinho, com a força do exemplo, que faz toda a diferença. Portanto, aqui isto também nos ajuda a perceber que a impaciência do filho torna impossível a construção de algo que permaneça para além do seu conforto do momento de ler um simples jornal, não é? A compreensão e a esperança, quando aliadas à paciência, constrói o que permanece. E nós vimos o que é isso na parte final do vídeo. Até porque o próprio vídeo depois ele eleva-se numa situação para reforçar no fundo este princípio. Mas depois nós vamos aqui recuperar um bocadinho Allan Kardec, não é? Ele diz assim, sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade que nos é tida como dever de praticar uns para com os outros. Chico, não há problema nenhum que não possa ser solucionado pela paciência. Nenhum flagelo é maior do que a esperança da paciência mais profunda. Nenhum flagelo. A paciência, muito melhor do que a força, como vimos no exemplo do tabuleirinho com a água, não é? A paciência, muito melhor do que a força, é a essência das grandes obras. E a vida de cada um de nós é uma obra-prima, única, que deve ser trabalhada, mantida e aperfeiçoada até ao último instante. Só o amor e a verdade se renovam. Fora disso, tudo passa. Por isso, sermos apanhados quando a gente nos entregamos às coisas efêmeras, não é? Somos apanhados de surpresa, vezes sem conta, até aprendermos que a nossa vida depende muito mais do que fazemos nascer dentro de nós do que daquilo que julgamos merecer, inclusivamente do alto. O amor é paciente, tudo suporta, como nos é ensinado no Evangelho, e suporta por aprender, saber, esperar e confiar em quem, acima de tudo e de todos, sabe verdadeiramente amar. Que a vida a todos nos proporcione o bom namoro entre a paciência, a compreensão e a esperança para nos fortalecermos na fé e na paz do Cristo. E não esquecer de, nesta receita, pôr uma pontinha de alegria. Quer ver? Basta. É só.